Eu nasci em um lar católico, não praticante, me casei muito cedo, aos 18 anos. Esse casamento eu tive 2 filhos. Aos 34 anos eu tive um encontro com Cristo em um ministério da lei, um ministério grande, e por lá eu permaneci durante 14 anos. Houve algumas mudanças na minha vida, mas não significativas. Durante o período que eu fiquei na lei, as insatisfações foram acontecendo, porque o jugo era muito grande, o peso era muito grande. Eu já vinha de uma história de família complicada, um casamento complicado. E o jugo que era me colocado, né, era maior ainda. E aquilo, ao invés de eu crescer e aquilo me incentivar, aquilo foi me entristecendo, aquilo foi me dando insatisfações, aquilo foi me colocando medo, foi me colocando inseguranças, questionamentos. Eu sou verdadeiramente salva? Eu sou verdadeiramente filha desse Deus, né? E essa insatisfação foi praticamente me afastando um pouco deste ministério. Até que uma tarde eu frequentava um salão, né? E eu fui fazer a minha unha nesse salão e a dona desse salão estava falando com uma outra pessoa, a convidando para uma programação que a igreja dela estava oferecendo, igreja essa Cristo Vive. E ela não estava falando comigo, ela estava falando com outra pessoa. Mas eu me atentei àquela conversa. E ela falando que seria as 7 noites proféticas e que ela gostaria muito de que essa pessoa acompanhasse. E ali essa pessoa, não dá, tal. E essa pessoa saiu e eu sentei e aí eu comecei a questioná-la. Escuta, eu ouvi você falar com aquela pessoa, me conta um pouco disso, como que é isso? E ela me falou um pouco, ela e a família congregava na igreja, né? Hoje parte da família congrega aqui também. E ela me falou e eu disse a ela, isso me interessou, eu acho que eu gostaria de conhecer a sua igreja. Eu posso ir? Ela disse, claro que pode. E aí combinamos, isso era num final de semana, iria começar numa segunda-feira. E ela passou em casa, como nós tínhamos combinado, e eu fui para essa primeira noite profética, mas cheia de, sabe, assim, eu quero, mas não quero, eu não sei o que é, né? E quando eu cheguei, eu fiquei muito impactada com tudo, né? Com a recepção da igreja, como eu fui recebida, com aquelas pessoas, com aquele ardor, com aquele louvor. E assim, durante todo o processo da palavra que Deus trazia do altar, houve um momento em que a bispa Solange desceu do altar e Deus veio na minha direção e me disse, filha, eu quero dizer para você que hoje eu estou te colocando na UTI dos céus. E aquilo para mim, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E ele disse, se abra, porque você vai ser curada nesta UTI. E eu fiquei ali o resto daquela noite impactada com tudo aquilo. E naquela tarde da segunda-feira eu tinha ido a um médico e ele tinha me passado remédios de tarja preta porque eu estava vivendo momentos muito difíceis, de muitas perdas, de um casamento finalizado, de incertezas, de medo do futuro com os meus filhos, o que seria de papéis invertidos nesse casamento, o que meus filhos tinham visto até aquele momento. Tudo que eles tinham visto eram papéis invertidos, né? E tudo aquilo gerava dentro de mim, era um turbilhão de coisas. E eu me lembro que eu tinha passado e comprado remédios de tarja preta que eu ia voltar para casa e tomar. E quando Deus me falou aquilo, eu cheguei em casa e peguei todos aqueles remédios e descartei todos eles no vaso e dei descarga e falei, eu não vou tomar, eu quero essa UTI. Eu quero me internar nessa UTI. E ali eu nunca mais voltei para a lei. Ali eu permaneci, ali eu me internei, foi um processo dolorido, foi um processo difícil, porque eu tinha que mudar meu pensamento, eu tinha que mudar meu sentimento, eu tinha que mudar tudo que eu trouxe dentro de mim. E nessa internação, como qualquer doença,
Eu passei por um processo dolorido. E quando eu ouvi sobre predestinação e eleição, ali foi a transformação verdadeira da minha vida. Ali foi a minha conversão, né? Porque no passado, durante todos aqueles anos, houve uma convicção, mas a minha conversão verdadeira foi naquele momento, de que Deus se revelou: eu cuidei de você, eu te formei, eu te escolhi. Quando eu entendi a respeito da salvação, de onde eu vim, para onde eu iria, e o processo da minha passagem, por isso que existia propósitos de Deus na minha vida e que esses propósitos seriam cumpridos no tempo oportuno, fez toda a diferença. Isso me trouxe paz, isso me trouxe segurança, isso me trouxe felicidade, plenitude, porque hoje eu posso dizer eu sou plena, porque eu tenho a certeza de onde eu vim, o que eu sou, o que eu estou cumprindo, os propósitos que já foram revelados e o que ainda serão revelados na minha vida através dessa palavra de transformação, de mudança de vida, para onde eu vou. Fazem 12 anos que eu estou aqui, os meus filhos hoje têm as suas famílias constituídas, conhecem a palavra da graça, são casados no Senhor. Eu tive netos gerados no Senhor, que é assim, para mim, é o que mais o Senhor fez na minha vida. Ele mudou a história da minha família a partir da minha vida, do meu conhecimento da graça. Meus netos vão dizer: eu nasci em um lar cristão, verdadeiramente cristão. E junto com isso, Deus me exaltando, Deus me trazendo revelações, e onde Ele me exaltou, sendo hoje ministra nessa casa, servindo ao Senhor nessa casa, com todo o amor de que eu recebi dessa palavra, desta casa. Hoje eu tenho uma família espiritual que me ama, hoje eu tenho uma família que cuida de mim, hoje eu tenho exemplos de famílias dentro da igreja e que são passadas para a minha família, porque a nossa história mudou totalmente.